Editorial. Desembargador é o nome que se dá a cada um dos juízes do Tribunal de Segunda Instância no Brasil ou de Portugal e de outros países de tradição jurídica portuguesa, com competência para, dentre outros, rever as decisões proferidas pelos juízes de primeira instância. No Brasil, esses tribunais chamam-se Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais do Trabalho. Em Portugal, se designam Tribunais da Relação. No Brasil colônia, os recursos podiam ser encaminhados ao governador das capitanias ou ao governador-geral do Brasil, em Salvador, e podiam até chegar à corte em Lisboa para apreciação do rei. Como, em regra, tais requerimentos ficavam engavetados, o rei contava com os desembargadores do paço, que auxiliavam na apreciação de tais petições ou súplicas. O título foi conferido por Dom João II e constou da Lei de 27 de julho de 1582. Os desembargadores eram, portanto, os juízes que removiam os embargos que impediam as petições de chegar ao rei. No Brasil, após a Constituição da República de 1988, com a criação dos novos tribunais regionais federais, seus integrantes implementaram o título de desembargador federal, sendo acompanhados depois pelos membros dos tribunais regionais do trabalho, também componentes do Judiciário da União, e não obstante a Constituição da República e a Lei Orgânica da Magistratura mencionarem o título de juiz do tribunal. Muito bem. Ser desembargador é assumir uma responsabilidade maior perante a sociedade, porque dele depende a aplicação correta da justiça, corrigindo coisas que muitas vezes chegam ao exagero, da confecção de um processo ao julgamento de primeira instância, e ao desembargador cabe corrigir erros de exageros jurídicos cometidos sem a influência que nasce na primeira instância, cujo juiz é mais próximo da sociedade, portanto, mais suscetível às influências e paixões, quer dos que iniciam o inquérito nas investigações preliminares, até julgamento de um juiz que pode, mediante proximidade, julgar de forma a deixar-se levar pela proximidade de interessados que confeccionaram o libelo acusatório. Claro que precisamos entender que juiz, desembargador, ministro são pessoas e às vezes agem como tal, mas na prática são excessivamente observadores, cuidadosos na busca pela verdade real e, quando exageram na chamada dosimetria da pena, sabem que seu trabalho passará por revisão numa instância mais alta, repondo o caminho, cortando excessos e às vezes até invalidando tudo o que foi feito e não observado aquilo que se encaminha nos primeiros passos na busca pela justiça. Na verdade, não estou querendo dar aula sobre a missão da aplicação da justiça. Longe disso. Com minha pequena capacidade pessoal diante dessas pessoas que se dedicaram em vida ao estudo jurídico,
quero dizer da importância de todos os cargos que formam a justiça e a importância dos que nela trabalham, porque antes dela existia como ordenamento da sociedade a chamada lei do mais forte, onde quem podia mais chorava menos e, claro, a corda sempre arrebentava do lado mais fraco. Agora, imaginem homens com tamanha responsabilidade, resolvendo ter um momento de lazer, indo aonde todo mundo vai, numa festa pública, por exemplo, e lá chegando, sem dar carteirada, porque se o fizesse, entraria de graça, e não foi o que aconteceu, e entrando para a festa, um brutamontes que mal tirou o primário, neófito na conduta da vida e no relacionamento social, põe a mão no seu peito e diz: erga os braços que eu vou revistá-lo antes que o senhor ultrapasse dessa porta para dentro. Naquele instante, restou à pessoa, educadamente, falar grosso. Em mim e na pessoa que está comigo, você não põe a mão. O segurança quis dar uma de bravo e naquele instante soube com quem estava falando. Não era uma pessoa qualquer. Era um dos mais altos cargos da nossa justiça que havia entrado no recinto, pagando para conhecer, e não no show da noite, mas naquilo que estava sendo exposto na festa, que é um acontecimento da pecuária. Foi um momento de puro constrangimento pessoal para o cidadão e de medo para o truculento segurança, que mais parecia um guarda-roupas. Eu fiz um artigo que pedi para ser publicado na revista Boca do Povo desta semana sobre a decadência dessa tal Expo Grande. Dos primeiros anos dela à atualidade. Dos píncaros da glória da festa lá no passado à sua transformação hoje nessa balbúrdia que tentam chamar de Expo Grande. Na falta da preservação da cordialidade, da lhaneza, do respeito e dos princípios. E imaginem que o presidente atual é advogado e sabe, ou deveria saber, o que está sendo feito e qual a sua responsabilidade ao comandar uma festa como essa. Não sabe ele que seguranças devem ser postadas nas entradas para aqueles que querem assistir aos shows e não na entrada da Expo Grande, a fim de não submeterem pessoas ao vexame de uma revista, sendo que esses seguranças nem autoridade para isso possuem. São um bando de despreparados recrutados a laço, sem conhecimento público, sem direcionamento profissional, sem capacidade para encostar a mão em quem quer que seja. Revistas são feitas pelas polícias civil ou militar e não por seguranças. Isso é submeter o público ao vexame, e quanto mais isso acontece, maior o desinteresse da classe fazendeira, do pecuarista, das autoridades e pessoas de bem em frequentar o parque de exposição.
Quem vai lá começa a ser explorado, roubado, já pelo estacionamento. Depois, pela fila de uma bilheteria chinfrim de parquinho de vila. E depois, obrigado a passar por um trieirinho que precisa passar como se fosse numa seringa de curral. Depois, submeter-se a seguranças indelicados, despreparados e que sequer serviriam para ser valetes de caminhões boiadeiros e, finalmente, expor-se aos preços extorsivos e abusivos que se praticam dentro do recinto. Lamento pelo acontecido. Lamento mais pelos que lutaram no passado para fazer da Expo Grande uma bela festa. E de onde quer que estejam, estão vendo o que estão transformando as suas idealizações. Enfim, lamento pelos associados da Acrisul e pelo atual presidente da entidade, que em matéria de festa não chega a ter nem o grau de um fogueteiro de festa junina. Bom dia.